Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da solenidade de Corpus Christi. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 14, versículo de 18 a 20. O salmo responsorial é o salmo 109. Como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo de 11 a 17. Vamos celebrar o mistério da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. A Eucaristia é a celebração da comunidade. A comunidade se reúne para partilhar o pão dado por Cristo, do seu próprio corpo. E entendamos que celebrar a Eucaristia é celebrar a doação, a oferta. E toda doação, toda oferta é um sacrifício. E onde há um sacrifício, alguém que se sacrifica para oferecer para o outro da sua própria vida e assim criar um laço de amor. Com o seu sacrifício, Cristo não só cria um laço de amor profundo com a humanidade, mas cria também um laço de amor entre aqueles que recebem deste sacrifício. E quando recebemos deste sacrifício, nos tornamos comunidade, nos tornamos comunhão. Eucaristia é comunhão. Eucaristia é a vida da comunidade. Portanto, Jesus se sacrifica e nós recebemos desse sacrifício para termos vida em Cristo. Refletindo a partir da liturgia da palavra, encontramos nas três leituras o sinal do pão. E Jesus quis escolher o pão para que esse pão se tornasse o sinal que ele iria dar para a humanidade, de maneira mais específica, aqueles que abraçassem a fé nele, o alimento para a caminhada até chegar na terra prometida, que é o céu. A primeira leitura apresenta Melquisedeque, que dá para Abraão o pão e o vinho. É a oferta de alguém que, depois de receber de Abraão a vitória contra os inimigos, essa vitória se torna celebração. E daquilo que Abraão obtém como vitória dos despojos dos inimigos, ele oferece seu dízimo. É a primeira reflexão que nós precisamos fazer para que seja apresentado o pão e o vinho,
é necessário nós lutarmos com os nossos inimigos. Melquisedeque é o símbolo daquele que viria para ser sacerdote eterno, que é Cristo. No momento que Abraão batalha e obtém a vitória diante de todos seus inimigos, aí sim ele pode receber o pão e vinho que se tornará alimento, não só para Abraão, mas para toda a sua descendência. E essa vitória de Abraão é concreta, porque ele tem algo a oferecer. A oferta dele, no dízimo que ele apresenta, se mostra de maneira clara que ele trabalhou, venceu e agora tem o que ofertar. Olhando para nós, para as nossas vidas, e temos que irmos além de pensarmos no dízimo como apenas dinheiro, mas o dízimo que nós podemos apresentar para poder receber o pão e o vinho é o dízimo de todas as nossas vitórias obtidas por tantos inimigos que nós combatemos todos os dias. Quando vencemos o inimigo carne nos nossos prazeres, nós teremos o dízimo espiritual para ofertar. Quando nós obtemos a vitória contra aquele que nos seduz, o mundo, nós teremos o que ofertar como dízimo espiritual. Quando nós obtemos a vitória contra o tentador, o demônio, nós teremos o que ofertar como dízimo espiritual. Refletindo a partir do Evangelho. O Evangelho traz também o mesmo símbolo do pão, onde alguém oferta os pães e os peixes, pouco alimento que tinha, Jesus pode transformar e fazer com que aquele pouco alimente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas para que esse milagre pudesse acontecer, Jesus não precisaria, mas quis contar com a generosidade da oferta de alguém que colocou em comum aquilo que era seu. E aí está o segredo da multiplicação do pão. Alguém colocar em comum aquilo que é seu para que Jesus possa multiplicar, todos se alimentarem e ainda sobrar 12 cestos. Se falta alimento, é por causa do egoísmo do homem, que se fecha à partilha. E é interessante, no momento que eu tenho um pão e eu reparto com o meu irmão, nós dois estaremos alimentados. Nem eu, nem ele iremos morrer de fome. Mas quando eu como o pão sozinho, eu estarei alimentado, enquanto o meu irmão, o meu semelhante, o meu próximo, vai morrer de fome. A Eucaristia, celebrar Corpus Christi, o corpo de Cristo, é um momento profundo
para nós que comungamos a Eucaristia, refletirmos: será que eu estou comendo pão sozinho ou estou partilhando com o meu irmão necessitado? Só acreditaremos no poder desta multiplicação no momento que nós aprendermos a acreditar na partilha. Os discípulos de Jesus achavam que o pouco que tinha era impossível de alimentar aquela multidão. De fato, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Se nós pensarmos unicamente em querer ajuntar cada vez mais para que não falte para nós mesmos, irá faltar, e nós temos milhões e milhões de pessoas passando fome. No momento que cada um de nós, porque muitas vezes nós achamos que só os ricos não partilham, mas quantas vezes o pouco que nós temos como pobre ou como pobres, não temos coragem de partilhar e o nosso vizinho está passando fome. A Eucaristia partilhada é o símbolo que nos leva a entender que de fato ali está o corpo, está o sangue de Cristo, que quer nos ensinar que do seu corpo Jesus fez alimento para que todos possam ir a Ele e ali se alimentar. Seja pobre, seja rico, seja doente, seja quem tem saúde, seja branco, seja negro, seja de qual for a nação, todos que forem até o Cristo alimentar do seu corpo, ele se dá como alimento. E por isso, entendamos, aprendamos a colocar o dom do pão para que todos possam se alimentar. E na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, se na primeira leitura nós temos a oferta do dízimo de Abraão, no Evangelho nós temos o dom oferecido por alguém que tinha pouco e colocou em comum. Na segunda leitura nós temos a oferta do sacrifício do corpo de Cristo. Que naquela ceia, como narra São Paulo, ele pegou no final da ceia o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No fim da ceia, ele fez da mesma forma, com vinho: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Ali partilhando naquela quinta-feira santa com os seus íntimos, o pão e o vinho de maneira incruenta, ele de maneira cruenta, na cruz, ofereceu de fato o seu corpo e o seu sangue. A oferta, o dom, o sacrifício cruento foi uma única vez, ali no Calvário, onde seu corpo vilipendiado, ferido, ele se oferta, se sacrifica pela humanidade, pela salvação da humanidade. E todas as vezes que nos aproximamos da Eucaristia na Santa Missa,
nós renovamos esse sacrifício de forma incruenta, onde acreditamos que em qualquer parte do mundo, quando um sacerdote sobe ao altar para celebrar uma missa, se renova esse sacrifício. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Todas as vezes que fizeres isto, fazei em nome de mim. Em nome de Jesus, que sempre será alimento. E quem se alimenta desse corpo, desse sangue oferecido pela humanidade, está no caminho certo de um dia chegar na Terra Prometida, na glória eterna, onde não precisaremos mais do maná deste mundo, precisaremos mais dos poucos peixes e dos poucos pães para nos alimentar, mas seremos alimentados eternamente com o amor de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E hoje, neste dia da celebração de Corpus Christi, tomemos consciência da importância da Eucaristia para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.